Alô galera, beleza? Terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, já passa da meia-noite de quinta-feira, então agora dia 21 de novembro de 2025. Vamos começar falando do que aconteceu com o Grêmio nessa rodada. O Grêmio que conseguiu uma vitória e os resultados oscilam. O Grêmio oscila ao longo da temporada, ao longo do ano, quando enfrenta um adversário que oferece um pouco mais de fragilidade, às vezes um pouco mais de espaço, como foi o caso do Vasco da Gama dentro da arena. O Grêmio consegue vencer. Bem verdade que essas vitórias só começaram a acontecer depois que o Cuejar retornou ao time e aí, claro, com o acréscimo dos jogadores que chegaram depois, Arthur, né, acrescentou demais e esses dois jogadores têm sido fundamental para o Grêmio conseguir se manter pelo menos mais tranquilo aí, né, nesse final de campeonato, sem conseguir brigar em cima, claro, longe disso, mas também sem flertar muito ali com a zona de baixo. Agora, o que é mais incrível é que, apesar disso, e é notório, né, alguma coisa assim que salta aos olhos, a diferença que faz o Cuejar quando joga, e mesmo assim o Mano ainda, às vezes, opta por começar o jogo com o Dodge, como foi no caso deste último jogo contra o Vasco, e deixa o Cuejar no banco de reservas. É muito difícil de entender essa opção do técnico. A gente não sabe o que acontece no dia a dia do trabalho, no vestiário, se tem algum problema fora da questão do campo, porque dentro do campo é difícil, para não dizer impossível, de entender a opção do Dodge ou de qualquer outro jogador ali, né, em preterimento do Cuejar, porque realmente é um jogador acima da média, joga muito, se movimenta demais. Ele faz isso numa linha mais defensiva, né, logo à frente da zaga. O Arthur faz isso com outra característica, mas também se apresenta muito para jogar e oferece opção para todo mundo numa linha mais adiantada, e eles acabam fazendo uma diferença enorme. Só que o Mano, ele continua não abrindo mão do desenho, e é curioso, poucas vezes, eu acho que eu não lembro de um trabalho de um técnico que ele faça substituições dentro do jogo. Ele troca lateral por lateral, volante por volante, centroavante. Quando sai o Carlos Vinícius, entra o André Henrique, quando sai o Pavão ele coloca o Alisson, quando sai o Amuso ele coloca o Aravena, mas ele não abre mão. Ele mexe nas peças, mas não mexe no time de maneira nenhuma, não abre mão de três atacantes, e o Grêmio continua com aquele mesmo problema, que é da saída de trás, da transição ofensiva. No meu modo de entender, é muito nítido que isso acontece pela falta de um jogador no meio-campo, e ele poderia utilizar, inclusive, juntos, Cuejar e Dodge, com o Arthur mais na frente, e usando um quarto jogador de meio, que poderia ser o 10, seja Monsalve, Cristaldo ou o próprio Riquelme, quando tiver condições, ou sei lá, ele poderia escolher um outro jogador, mas eu tenho muita curiosidade de ver esse time com quatro jogadores de origem no meio, né, e apenas dois na frente. Quando voltar o William, naturalmente o William titular, hoje com o Carlos Vinícius, que ganhou a posição. Enquanto não voltar o William, ele pode escolher a Muzu, que tem feito boas partidas, é um jogador interessante, assim como é o Aravena, assim como é o Pavon. Talvez o Alisson tenha um pouco mais de capacidade técnica aí do que os outros, mas também dá uma oscilada. Então escolhe um desses jogadores para jogar junto com o Carlos Vinícius na frente, enquanto o William não tiver condições. Mas é incrível, o Mano Menezes não abre mão daquele desenho de jogo. Para finalizar, vamos com o Internacional, que acabou de conseguir uma vitória que pode ser decisiva, né? Uma vitória importantíssima contra o Ceará fora de casa. Agora, o Internacional continua correndo sério risco, né? A vitória deixou o Inter a 4 pontos do Vitória, só que o que pesa, né, contra o Internacional nessa briga de Inter, Santos e Vitória, desses três, provavelmente um deles deve ser o quarto time rebaixado para a Série B. E o Inter está na frente por pontos, mas dos três é o que joga o pior futebol hoje. Preocupa muito o seu torcedor, né? Hoje, na noite de ontem, né, para dizer a verdade, conseguiu a vitória, né, que era o mais importante contra o Ceará, mas o Inter jogou com um homem a mais desde o começo do jogo, quando o Ceará teve um jogador expulso. Na segunda falta, a primeira falta do jogo, cartão amarelo para o jogador do Ceará. Na segunda falta, o juiz expulsou. E ainda assim, as principais chances de gol ao longo da partida foram da equipe cearense. O Internacional carece muito de qualidade, e quando precisa começar o jogo sem o Carboneiro, como foi o caso, né, dessa última rodada, aí o Internacional praticamente inexiste ofensivamente e depende hoje exclusivamente da figura do Carboneiro para uma válvula de escape no contra-ataque. Tem velocidade, conduz bem a bola, é um jogador que incomoda a defesa adversária. Praticamente só ele consegue fazer isso. E o Ricardo Matias, que tem qualidade, hoje fez um gol contra, e aí depois numa bola que sobrou para ele lá, ele conseguiu, né, com uma movimentação muito eficiente, uma finalização tranquila e de quem conhece bola, ele conseguiu fazer o gol da vitória para o Inter.
Agora, o Internacional, e é importante a gente lembrar aqui que tem que também agradecer muito a arbitragem dessa partida, não que a expulsão do Ceará, nem o cartão amarelo tenham sido injustos, não é o caso. Agora, tem que agradecer o fato de o árbitro ter, de fato, né, apresentado o cartão vermelho ali pro Virna, né, naquela entrada, porque o Virna recolheu o pé e tem muita jogada parecida com essa que os árbitros não aplicam o cartão vermelho. Então, talvez o árbitro tenha acertado, não vou entrar no mérito, acho que foi um lance discutível, embora a entrada tenha sido de fato muito dura, mas ele recolheu o pé antes de acertar o jogador, enfim. O fato é que nem todo mundo marca. Agradeça ao Inter mais uma vez a arbitragem da partida e o Inter, diga-se de passagem, se nós fôssemos contabilizar todos os pontos que o Internacional conseguiu ganhar por erros mais assintosos, digamos assim, de arbitragem que lhe favoreceram, talvez o Internacional hoje, talvez não, sem dúvida estaria atrás de Santos e Vitória e quiçá brigando lá nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. Então, um ano lamentável e o Inter ainda tem que permanecer com um alerta muito ligado, mas pelos pontos conquistados hoje, possivelmente o Internacional vai faltar tempo para o Internacional, não vai dar tempo, né, para o Internacional ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Torcemos para que seja assim e que no ano que vem consiga começar do zero e fazer algum milagre ali, porque a situação financeira é muito delicada, para conseguir reforçar o time e fazer um ano com mais tranquilidade. Era isso por hoje. Valeu, obrigado pela companhia, tamo junto, até o próximo vídeo.